do condomínio Edifício Walk, Vila Nova, Afonso Brás, Vila Nova Conceição, São Paulo. Sim, foi adquirido pela GFD. Quem que usava esse apartamento? Ele foi adquirido, reformado pela GFD e foi locado, né, para o seu Alberto. Na verdade foi adquirido para ele, né? E ele pagava mesmo os aluguéis? Pagava aluguel e condomínio. Mas ele era o real proprietário? Sim, sendo o proprietário da GFD, ele era o proprietário dos ativos dela. Esses imóveis aqui no Propriedade de Prédio Sobrado, em Campo São Cristóvão, também eram da GFD? Sim, esse é um galpão que foi comprado com o objetivo de se fazer um projeto de hotelaria também. Mas o projeto acabou não se desenvolvendo. Era um imóvel que estava alocado para uma empresa de confecção. Consta aqui que foi adquirido dessa Adrecosa. Sim. O senhor participou das negociações disso aqui, não? Não, quem participou foi o João Procópio e o seu Enivaldo. Certamente eu formalizei como administrador, né? A questão aqui do registro desses imóveis, por que não foi registrado no nome da GFD? Esse da específico aqui, galpão. Esse galpão ele foi adquirido por uma adjudicação através da Adrecosa e tinha um processo, porque ele foi adquirido em 1952, então tinha todo um problema documental que primeiro precisaria ser resolvido para ser outorgada a adjudicação para a Adrecosa, para posteriormente ser transferida para a GFD. Mas foi lavrada escritura desses da compra, da aquisição, o processo estava tramitando no Rio de Janeiro, e eu cheguei a acompanhar e até tentar acelerar o processo para que conseguisse a GFD transferir para o nome dela. Esse edifício da Pfaffer aqui, edifício Lila em Curitiba, Dona Lila em Curitiba, o Antônio Pierucini frequentava lá o escritório do Sr. Alberto Youssef? Sim, ele ia algumas vezes lá, inclusive por conta desse empreendimento. Ele trabalhava para o Sr. Alberto Youssef? Não, que eu tenha conhecimento, não. Ele só propôs esse negócio, porque ele detinha esse terreno aqui, e propôs um negócio para a GFD, e o seu Alberto então decidiu fazer o investimento. Algum motivo especial para por ter feito essa sociedade em conta de participação? Foi uma orientação do contador do seu Antônio Carlos, que disse que seria melhor para fazer essa constituição e fazer esse investimento, por alguma questão fiscal ou tributária. O senhor Antônio tinha conhecimento das atividades, vamos dizer, criminais do senhor Alberto Youssef? Eu desconheço, excelência. Não sei, não posso afirmar nem que sim, nem que não. Pois consta aqui também no processo, conjunto 111, 112, 113, 114, edifício Ibirapuera, São Paulo. Sim. Foi um imóvel que foi adquirido de uma das antigas proprietárias da Marsans, que eles detinham essa propriedade aqui no Brasil e queriam vender. E aí foi adquirido com o objetivo mesmo de fazer a venda dela. Tá. Consta dessas negociações de aquisição e venda de imóveis da GFD, pelo que eu entendi, o senhor participava diretamente? Nesse caso, fui eu que participei, eu que identifiquei a oportunidade e negociei. Nos demais, não. E o senhor Enivaldo e o senhor João Procópio? Nesse caso, na Adrecosa, por exemplo, quem foi às reuniões e participou foram eles. Nesse caso, não participaram. Quem participou, quem identificou o negócio, até porque parte da negociação, da aquisição da Marsans, fui eu que fiz junto aos antigos proprietários. O senhor Enivaldo e o senhor João Procópio, eles tinham conhecimento das atividades criminais do senhor Alberto Youssef? Tinham. Por que o senhor afirma isso? Porque isso, pelo menos quando começaram a ocorrer essas questões de emissão de contrato, a gente chegou a falar várias vezes sobre isso, então, inclusive da minha insatisfação com essas emissões de nota, com essa situação. Então a gente comentava sobre isso. O senhor comentou com eles também? Sim. E o que eles falaram para o senhor? Na verdade, ninguém só ouviam e não chegavam
a fazer juízo de valor, né? E chegaram a reclamar juntos para o senhor Alberto Youssef? O Enivaldo chegou a reclamar individualmente, que normalmente o seu Alberto tratava com as pessoas em salas separadas, né? E quando ia fazer alguma conversa, ele fazia conversa individualmente. O senhor conheceu dirigentes e empregados da UTC? Sim. Quem que o senhor conheceu, por exemplo? Ricardo Ribeiro Pessoa, o senhor conheceu? Conheci. O senhor pode relatar as circunstâncias? Foi feita uma parceria de a partir da compra das unidades do Web Hotel Salvador. Eu conheci o seu João Argolo nessa oportunidade. Depois, numa oportunidade de negócio, foi apresentado pela UTC uma possibilidade de compra de um imóvel perto do aeroporto de Salvador, e foi feita essa aquisição entre com sócios, a GFD e a UTC, para fazer um investimento inicialmente hoteleiro, né? E aí depois se modificou o projeto. Então, foi nessas circunstâncias que eu conheci o seu Ricardo, o seu João, a Sandra Rafael, que era engenheira responsável. Quem que fez a negociação? Do imóvel? Isso. Foi a UTC, junto, porque como ela ficava em Salvador e o imóvel em Salvador, eles que negociaram. Mas para a GFD entrar como sócia da UTC? Isso foi uma negociação do seu Alberto com o seu Ricardo e com o seu João Pessoa. O seu Ricardo Pessoa e o seu João Argolo. O senhor estava presente nessas? Não, eu tive em 2 reuniões que estavam presentes o seu Ricardo e o seu João, para falarmos sobre os projetos já do investimento, projetos de desenvolvimento, hoteleiro e tal. Seriam mais questões técnicas, questões de investimento só. Uma reunião ou 2, você mencionou? Deve ter sido 2 com eles, mas ocorreram outras, porque esse investimento é um projeto que demorou 2, 3 anos para ser aprimorado e chegar à conclusão. E eles sabiam que a GFD era Alberto Youssef? Sabiam. Por que o senhor diz isso? Porque o seu Alberto falava que era uma empresa dele, que ele iria fazer investimento através da GFD. Mas falava para eles? Ele estava presente em alguma dessas reuniões? Pelo menos em uma oportunidade, sim. Reunião com o senhor? Com o seu João Argolo e com o seu Ricardo Pessoa, eles sabiam que a empresa era do seu Alberto Youssef. O senhor tem conhecimento que o senhor Alberto Youssef prestava serviços para a UTC, na linha do que coloca a acusação desses pagamentos aí de propinas para as empreiteiras, pelas empreiteiras? Exatamente o que ele fazia eu não sabia. Eu sabia que ele tinha reuniões às portas fechadas com o senhor Ricardo Pessoa, mas o que eles tratavam eu não sei dizer, não sei especificar para Vossa Excelência. O senhor Ricardo Pessoa ia com frequência no escritório do senhor Alberto Youssef? Eu não me recordo de ter visto o Ricardo Pessoa no escritório. O senhor João Argolo? O senhor João Argolo, eu fiz, junto com o Alberto, umas 2 ou 3 reuniões na GFD para tratar do empreendimento de Lauro de Freitas. O senhor, o João Argolo, hein? A Sandra Rafael, que era engenheira responsável, o seu Alberto também participou. O senhor Alberto Youssef? Sim, Alberto Youssef. E o senhor Enivaldo e o senhor João Procópio participaram desse empreendimento, da negociação, das contratações? Eles acompanhavam as projeções, os projetos, eles estavam presentes nessas reuniões para mostrar o que seria o projeto, qual seria, até para opinar. Como que a GFD repassava dinheiro para esse investimento? Isso foi feito também uma sociedade de conta de participação e era feita transferência bancária, né? Era feita a solicitação de recursos e era feita a transferência bancária para a UTC. Houve algum questionamento pelo fato do senhor Alberto Youssef não pertencer aos quadros formalmente nos quadros da GFD por parte dos sócios aí da UTC? Não, nunca foi feito nenhum questionamento para mim. A senhora Sandra Rafael também participou dessas reuniões com o senhor Alberto Youssef presente? Participou em algumas, sim, senhor.
Ela vinha como uma técnica para apresentar o projeto. Tinha algum motivo para ter sido feito, algum motivo especial para ter sido feito uma sociedade de conta em participação nesse empreendimento? Creio que também por uma questão tributária e fiscal, né? Para facilitar o tipo de empreendimento, que é comum fazer esse tipo de sociedade, assim, um estanque, né? No caso do edifício Dona Lila, esse formato da sociedade de conta e participação teve por objetivo esconder o envolvimento da GFD no empreendimento? Não, Excelência, em nenhum dos dois casos, porque eram feitos, todas as operações eram feitas através de transferência bancária, né? Por fim, aqui algumas questões de veículos, que é mencionado pelo Ministério Público. O Ministério Público fala que o senhor Alberto Youssef seria o proprietário desse Volvo XC60. O senhor tem conhecimento disso? Não, Excelência. Porsche Cayenne S. Também não tenho conhecimento. O senhor sabe os carros que o senhor Alberto Youssef utilizava? Ele tinha uma Mercedes prata, e uma outra mais antiga preta. Isso é o que eu via lá no escritório com ele. 2 Mercedes, então. Isso. A denúncia fala num Tiguan aqui, o senhor tem conhecimento disso? Só pelo que eu li, né? Esses carros... Da época, né? Mas nunca participei, nem sabia. Toyota, Hilux, Passat, Turbo. Não. Perguntas do Ministério Público. Obrigado, senhor. Senhor Carlos, o senhor mencionou que havia reuniões no escritório da GFD, ora no escritório do Youssef. Com que periodicidade ocorriam essas reuniões e quem delas participava? Normalmente no escritório do senhor Alberto, às segundas-feiras, semanalmente, para tratar do investimento GFD. Marsans, era feito um relato sobre os investimentos ocorridos na Marsans, ou hotelaria, ou outros investimentos que tivessem sob análise de serem feitos. Esses imóveis aqui que foram relatados pelo seguintíssimo juízo também eram discutidos nessas reuniões? Alguns deles, o Web Hotel Salvador, por exemplo, foi adquirido logo na constituição da empresa. Então, ainda as pessoas... não existia, só existia o seu Alberto Youssef como proprietário e eu como procurador, né? Agora, Marsans e outros empreendimentos como Jaú, Rio de Janeiro, enfim, sim, participaram. E além do senhor e do Alberto, quem mais participava das reuniões? Seu João Procópio, seu Nivaldo Quadrado e o Mário Lúcio. O senhor, na condição de procurador, o senhor qual que era a sua autonomia? O senhor poderia decidir pela aquisição de algum imóvel sem que contasse com a anuência do Alberto Youssef? Ou... Não, eu era mero procurador, né? Toda decisão de aquisição, venda ou investimento, sempre a última palavra era do Alberto. Isso também se dava com relação aos demais denunciados, o Procópio? Sim. Sempre então, a última palavra era do Alberto Youssef. Sim. Nesse período em que o senhor trabalhou no escritório da GFD ou teve contato também com o Youssef em outros locais, o senhor vislumbrou, verificou movimentação em dinheiro espécie? Sim. Algumas vezes eu vi no escritório dele, já relatei isso, o senhor Leonardo Meirelli chegando com dinheiro para entregar para o senhor Alberto. Então existia uma movimentação, cheguei a ver algumas vezes. Certo. Quem que era responsável por coletar esses valores dentro do escritório ali? Seu Rafael Angulo. Ele tinha um controle do cofre? Sim, é ele que tratava. Na verdade, essa era uma parte que a GFD não... a gente via eventualmente, mas não tinha nenhum tipo de acesso e nem comentava sobre isso, né? E o senhor tem conhecimento de que uma parte desse numerário tenha sido empregada nos negócios da GFD? Não, na verdade, os recursos que foram empregados na GFD vieram através ou
da capitalização da empresa, ou através desses contratos que foram emitidos no decorrer dos anos, aí de Mendes Júnior e Engevix. Mas esses recursos que estavam lá, no escritório do seu Alberto, não passavam pela GFD. Sobre as funções, o senhor Enivaldo, ele foi colocado como financeiro da GFD, é isso mesmo? Inicialmente, ele veio para operar a Bolsa de Valores. Uhum. E a partir de um dado momento, o senhor Alberto pediu que ele assumisse a parte do financeiro da empresa, e o seu João Procópio ficou para fazer relação com empresas, com bancos. Uhum. Então ele assumiu. Mas eu não sei precisar exatamente em que ano isso ocorreu, se foi 2012, 2011. Nesse período eu já ficava no Rio de Janeiro. Certo. Essa questão da emissão das notas pela GFD, quem se encarregava de emitir as notas? Quem emitia a nota era o escritório de contabilidade, né? Era feita a solicitação através de e-mail, né? Normalmente a secretária fazia, ou o financeiro, seja o seu João Procópio ou o seu Enivaldo. Ou passavam para que a secretária solicitasse, né? Enfim, não sei precisar exatamente esse trâmite. Uhum. E o senhor tem conhecimento de que tenham sido efetuados saques em espécie da GFD? Foram feitos alguns saques da GFD, e esse recurso foi entregue para o seu Alberto. A destinação dos recursos o senhor não sabe? Não, na verdade, não sei. O senhor Enivaldo e o senhor João Procópio, eles possuíam uma mesa, eles tinham um local específico para trabalhar dentro da GFD, ou era algo eventual a participação deles na empresa? Não, detinham mesa. Computador? Sim, tudo. Computador, mesa. E o senhor Mário Lúcio? Inicialmente ele tinha uma mesa também, ficou trabalhando lá alguns meses, depois com a ida para Marsans, aí ele ia muito menos a GFD. Quando que foi que ocorreu essa transferência dele para Marsans? Final de 2010, né? Foi quando foi feito, ele foi também eleito diretor da empresa, assim como eu. Então nós ficávamos a maior parte da semana no Rio de Janeiro. O senhor falou 3 dias no Rio? 3, 4 dias, dependendo da semana. No início, que a empresa estava numa situação bastante delicada, né? Uhum. Mas continuavam a semanalmente comparecer na sede da GFD? Sim. Sobre os empreendimentos, o excelentíssimo juiz já detalhou algumas questões, só colocar alguns aspectos que eu fiquei em dúvida. Uhum. Sobre o Web Hotel Aparecida, o senhor tem conhecimento de aporte de recursos das empresas Treviso ou Piemonte para investimento nesse empreendimento? Parte dos recursos utilizados foram desses recursos que a Treviso fez na GFD. Uhum. A Treviso fez um aporte de recursos na GFD, e parte desses recursos foram utilizados, creio eu. A que título foram efetuados esses depósitos pela Treviso? Inicialmente me foi dito que era um empréstimo, e depois me foi dito pelo senhor Alberto que esse dinheiro era um dinheiro que ele tinha para receber da Treviso. Quem que representava a Treviso? O senhor Júlio Camargo. Ele falou a título do que ele deveria receber esse valor? É comissão, mas nunca especificava comissão de quê. Era comissionamento. Como ele trabalhava com tubos e negociações, ele disse que era comissão que ele tinha para receber dessas empresas, por indicação, alguma coisa do gênero. O senhor recorda aproximadamente o montante dos valores? Da Treviso, foi até lançado isso em balanço, algo em torno de 11 milhões ou 13 milhões de reais. E eles vieram mediante depósitos em conta? Foi TED. TED. E o senhor saberia dizer se esses valores foram na integralidade aplicados no Web Hotel Aparecida ou em outros empreendimentos? Isso se caiu no caixa da empresa? Foi no caixa da empresa, e aí foi utilizado pagamento de salário, enfim, não sei precisar. Talvez a contabilidade possa apurar exatamente qual foi a destinação dada a esse recurso.
investimentos, é um caixa único? Ou existia um caixa específico? Não, era um caixa único da empresa, que era utilizado tanto para investimentos, como na Web, como Marsans, como outros investimentos que tenham sido identificados à época. E teve algum suporte em algum contrato, essa movimentação, assim como existia o contrato da GFD com a Mendes Júnior, o senhor citou com a Ingevix, isso teve suporte em algum contrato? Inicialmente foi feito mútuo, foi o que foi dito que era um mútuo, e posteriormente esse contrato não foi assinado, mas posteriormente precisava ser lançado de uma outra forma. Aí foi feito um novo contrato, o senhor Matheus que fez, que era já o advogado que estava atendendo, o senhor Alberto nessas questões, foi feito um outro contrato, que aí eu já não me recordo exatamente qual era o escopo desse contrato. Tinha escopo de investimento, alguma coisa do gênero. Uhum. Mas a finalidade não era de mútuo, de empréstimo? Não. Posteriormente eu fiquei sabendo que esse recurso era do senhor Alberto, deveria ficar com ele, né? Uhum. O senhor saberia dizer quem mais participou dessas transações? Além o senhor mencionou o Alberto, o senhor, o Procópio participou dessas? O senhor João Procópio esteve lá na Treviso para tratar sobre esse assunto. Nesse período eu estava no Rio de Janeiro e quem estava à frente disso era o senhor João Procópio. O senhor Anivaldo Quadrado, o senhor sabe se ele tinha participação nesse negócio? Creio que não. Eu lembro que o senhor João que esteve na Treviso e fez algumas reuniões. Uhum. Sobre o Web Hotel de Salvador, o senhor tem conhecimento de uma alienação fiduciária envolvendo o Banco Máxima? O senhor sabe, está relatado na denúncia? Foi feito, à época, uma emissão de um título de dívida para captar recursos no Banco Máxima e, como garantia, foi dado um percentual do hotel. Mas, salvo engano, isso foi quitado, essa dívida, e foi desalienada essa parte. Foi dado em garantia o próprio Web Hotel? Uma parte do que detinha a GFD. Eu não me lembro exatamente qual foi o percentual. Uhum. E a aquisição foi de cotas ideais, né? Cota parte de... A aquisição, o senhor mencionou anteriormente, foram em cotas parte. Isso. O Web Hotel é uma sociedade civil e aí não existe uma individualização das unidades. Consta aqui na denúncia uma tabela, folha 124, de vendedores, por exemplo, KPMisa, W Barreto, Tec Participações. Uhum. O senhor sabe como que foi, qual foi mediante depósito em dinheiro, foi em espécie, como que foram adquiridas essas cotas partes? Sei. Foi feito inicialmente o compromisso de compra e venda. O recurso que deveria ser utilizado seria o recurso que estava vindo através do Banco Central. E esse recurso demorou a entrar. Então, o seu Alberto e o CF disponibilizou em dinheiro os recursos para pagar essas cotas. E aí foram pagas e, posteriormente, esse recurso foi sacado e devolvido para o seu Alberto. Entendi. Então, foi mediante recurso em espécie? Alguns foi em espécie, outros já tinha dinheiro para fazer a TED. Uhum. E para justificar daí esse retorno do dinheiro para o Alberto e o CF, como foi feito? Foi feito o saque, agora não sei se foi feito algum contrato, agora não estou... Foi feito um saque, foram feitos saques para devolver esse recurso, mas eu não me recordo exatamente. Foi feito um contrato de mútuo com alguma empresa, e aí foi feito esse pagamento. Na verdade, foi feita uma devolução desse dinheiro, né? Uhum. O senhor saberia dizer se parte do recurso oferido via Sanco Cider, né, o Sanco Serviços, foi empregue nesse empreendimento? Se eu conseguiria recordar. Eu creio que não, porque nesse período a empresa contava com esses recursos que ingressaram através do Banco Central. Eu acho que a questão do contrato com o Sanco foi posterior à aquisição disso. Perfeito. Sobre o empreendimento em Porto Seguro, o senhor mencionou uma existência de um leilão. Foi feito um leilão e foi adquirido esse empreendimento através de um leilão.
Desculpa, só retornando ao Web Hotel Salvador, só para a gente precisar, quem que participou dessa negociação mais diretamente? Na verdade, foi uma indicação da própria UTC, e aí eu estive em Salvador para formalizar essas escrituras de compra e venda com os vendedores. Uhum. O João Procópio... Não, nessa época não. Então a aquisição foi negociada pelo Alberto e eu fui a Salvador para formalizá-la. E esse pagamento em espécie foi o senhor que efetuou? Eu efetuei alguns depósitos em dinheiro. O senhor tem conhecimento de que mais alguém tenha efetuado depósitos em dinheiro? Não sei dizer, pode ser que sim, mas não me recordo. Então, esse hotel em Porto Seguro foi em decorrência de um leilão judicial. Isso. O aporte foi de que forma, o aporte financeiro da GFD? Foi feito um pagamento, salvo engano, foi de TED, foi um valor de 6 milhões de reais. Sobre o edifício Walk Vila Nova, né, que o senhor referiu, como foi a aquisição desse apartamento? O senhor Alberto negociou o apartamento com o antigo proprietário e foi feito um pagamento, parte desse pagamento foi feito eu não me lembro qual o valor agora de aquisição, mas foi feito pagamento em espécie para esse senhor e houve uma assunção dessa dívida que o apartamento estava financiado em nome desse senhor. O senhor mencionou, acho que na oitiva perante a autoridade policial, Sérgio Helman? Helman, Sérgio Helman. E o senhor recorda o valor aproximado que foi dado como entrada? Talvez 300 ou 500 mil, eu não sei precisar exatamente, né? Óbvio que o valor do imóvel naquela época é muito inferior ao que ele vale hoje, né? Então, foi feito esse pagamento de um valor de aquisição e assunção da dívida remanescente. Era um financiamento no sistema... bancário, normal. Pagavam assim, um valor mensal, aí, acho que em torno de 6 a 7 mil reais. E esse aporte inicial do capital foi feito a partir de recursos da GFD ou recursos do Alberto Youssef? Esse foi feito através de recursos do Alberto. Certo. A entrega, o senhor participou da entrega desses recursos? Eu fiz uma entrega na casa do pai do seu Sérgio. Uhum. E as demais? Acho que foi uma só que o seu Alberto fez diretamente com o seu Sérgio. Uhum. E também se menciona uma reforma desse apartamento, né? Isso. Essa reforma ela foi feita antes da aquisição? Não, foi feita a aquisição e aí foi feita toda a reforma antes do seu Alberto ocupar o apartamento. E a reforma, o recurso empregado na reforma foi de que origem? Eu creio que saiu diretamente do caixa da GFD, porque nesse período foi exatamente o período que eu estava no Rio de Janeiro, né? Uhum. O seu João Procópio cuidou de toda a reforma, ele que ficou responsável lá pela contratação da arquiteta. E já que houve esse aporte de recursos do Alberto Youssef para aquisição, por que o apartamento não ficou em nome dele? Ele argumentou alguma coisa na época para o senhor? O argumento dele foi que, como ele tinha uma questão com a Receita Federal, ele não poderia ter esse imóvel, tanto a GFD também em nome dele, né? Então ele estava resolvendo essa questão com a Receita Federal e posteriormente ele iria transferir tudo isso para o nome dele. Sempre que ocorriam aquisições em nome da GFD, mas cujo proprietário real era o Alberto Youssef, ele argumentava isso? Não, na verdade ele falava que ia adquirir pela empresa, que era uma empresa patrimonial, né? Uhum. E esse foi o objetivo da constituição dessa empresa. Ele passaria a ser o gestor e administrador da empresa num dado momento onde ele pudesse fazê-lo. Entendi. E além do senhor e ele, mais alguém participou diretamente dessas transações do edifício Walk em São Paulo? Para a compra do edifício, só ele, na verdade, né? Ele participou e eu formalizei através do contrato, através da assinatura do contrato. Uhum. Um outro aspecto pontual do empreendimento aqui em Curitiba, o Dona Lila, né? Uhum. O senhor mencionou que houve uma negociação do Youssef com o Antônio Pierucini, Antônio né? Carlos. E envolvia uma... Um minutinho por causa do tamanho do áudio, tá? Tá certo.